Amém, graças a Deus. Paz, queridos. Acho que o pastor Alexandre não chegou a comentar, o pastor Bruno está no curso, por isso que a gente hoje está trazendo a mensagem. Aleluia. Queridos, em nome de Jesus, que você tenha paz e tranquilidade no seu coração. Esta manhã eu queria trazer da parte do Senhor o tema A esperança para você, Deus está no controle. Esse é o tema da mensagem, que você acalme seu coração, preste atenção na mensagem. Sei que às vezes quando a gente está no banco, o telefone toca, umas vozes, mas em nome de Jesus, acalme seu coração e desfrute daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nos dias de hoje. Como eu já falei, o tema da mensagem é a esperança para você, Deus está no controle. Ao longo deste dia, ao longo desta manhã, nós vamos ver algumas histórias da Bíblia, né? E dentro dessas histórias, pontos interessantes desses homens que a esperança foi agregada, a esperança foi colocada no coração deles, né? E o desejo nesta manhã é que você, de repente, positivo ou negativamente, se identifique com algum desses homens. Mas, sobretudo, como o tema da mensagem diz o seguinte: Deus está no controle. De repente, você vai se identificar com algumas histórias e você vai perceber que algumas dessas histórias não são tão positivas ao olhar humano. Mas podemos dizer assim, né, como o pastor Bruno sempre coloca, né, nas suas mensagens, no final de tudo, Deus está no controle. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia na primeira história, livro de Romanos, capítulo 4. Livro de Romanos, capítulo 4. Quando a gente fala de esperança, se confunde muito com a fé. E eu queria trazer para a igreja algo bem prático, para a gente não ter uma confusão, né? A esperança, eu entendo que é algo que vai acontecer no futuro, é algo do futuro. E a fé é algo que eu preciso para agora. Então, com esse entendimento bem prático, fica mais fácil para a gente poder entender todas as histórias que nós vamos ler aqui. Tá? Deixe sua Bíblia aberta, porque a gente vai ler muitas histórias. Então, quando eu falo de esperança, é algo que eu projeto no futuro. Mas quando eu falo de fé, é algo que eu preciso para agora. Amém? Amém. Então, lemos Romanos capítulo 4, assentado como estamos, no versículo 18 ao versículo 21. Romanos capítulo 4, versículo 18, vai dizer assim: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então, Romanos capítulo 4, versículo 18, está falando sobre a história de Abraão. Acredito que a grande maioria aqui já leu sobre a história de Abraão. E a Bíblia vai dizer, Romanos capítulo 4, que Abraão, ele creu contra a esperança. Mas crer contra a esperança, por quê? Pela situação de Abraão. Te convido a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, para a gente poder entender o contexto. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4, irá dizer assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai,
para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. O Senhor chega para Abraão e diz: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, em ti serão benditas as nações da terra. A Bíblia nos fala que Abraão tinha 75 anos quando isso acontece. Entenda junto comigo a dificuldade. Um homem de 75 anos, o Senhor está dizendo para ele: olha, bendito será bendito serão as famílias da terra que sairão de você. Mas ele tem 75 anos. Sara é 10 anos mais nova que Abraão. Sara está com 65 anos quando o Senhor faz essa promessa. Não, com mais dificuldade ainda, a Bíblia diz que Sara é estéril. Mas o Senhor chega para Abraão e diz: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. As circunstâncias eram muito difíceis, mas a Bíblia fala que Abraão creu. Abraão creu. Mas não é fácil, igreja. O Senhor chega para... Imaginamos nos dias de hoje, 75 anos de idade, já é um senhor. Mas é de ti que vai sair as nações. É de ti a minha promessa, Abraão. Até aí tudo bem. Só que a promessa que o Senhor fala para Abraão neste momento não se cumpre neste momento. Vamos para o capítulo 17 de Gênesis. Versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu ao Senhor Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Ou seja, o Senhor fala com Abraão quando ele tinha 75 anos e faz a promessa a Abraão. Mas só com 99 anos que o Senhor vai cumprir a promessa na vida de Abraão. Nesse momento aqui do capítulo 17, a Bíblia nos fala que Abraão ri. Versículo 16. Porque eu hei de abençoar e hei de te dar um filho, e abençoarei, e serás mãe de nações, e reis dos povos sairão dela. Então, versículo 17, então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse o seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberás Sara a idade de 90 anos? Olha, já era difícil com 75, Sara com 65. O Senhor chega para Abraão agora com 99 e vai dizer para ele: olha, Abraão, você vai ter um filho, e de Sara. A história continua a mesma. Abraão é mais velho, Sara continua estéril. Parece que se agrava, mas a promessa permanece. E eu aprendo algumas coisas nessa história de Abraão. E queria trazer para vocês o seguinte: algo importante da gente entender. Quem é que fez esta promessa? Quem é que prometeu? Trago para a igreja, muitas das vezes, gente, nós temos promessas. Quantas pessoas eu escuto dentro da igreja dizer: eu tenho promessas, mas igreja, em nome de Jesus, quem te fez esta promessa? A grande situação é que muitas das vezes a igreja nos dias de hoje tem se frustrado, tem chorado, tem sangrado, porque as promessas não são geradas no coração de Deus. As promessas são geradas no próprio coração do homem. E muitas das vezes, quando essas promessas são geradas no coração do homem, 100% de chance de você se frustrar. 100% de chance de você se frustrar. Abraão não se frustrou porque a promessa veio do Pai. A promessa veio de Deus. Se passam cerca de 24 anos. 24 anos, que quando ele tinha 75, o Senhor faz a promessa para ele. E com 99, o Senhor vai cumprir a promessa para ele ter um filho com 100 anos.
Foi fácil esse período de 24 anos? Não. Abraão esmoreceu? Não. Mas por quê? Porque ele entendia quem fez a promessa para ele era fiel para cumprir. Era fiel para cumprir. O que eu aprendo, gente? Eu aprendo que hoje, muitas das vezes, eu e você, algumas das vezes, temos nos frustrados porque estamos com promessas que não foram feitas pelo Senhor, foram geradas no coração do próprio homem. Então, em nome de Jesus, antes de você se frustrar com promessas, entendam quem fez essa promessa para você. Se a promessa que você tem nos dias de hoje veio do Senhor, há esperança para você, porque Deus está no controle e Ele não vai frustrar a própria palavra dEle. Algo para nós pensarmos também, muitas das vezes olhamos a história de Abraão e de Sara e achamos que o ator principal aqui é Abraão ou Sara. Não, igreja. O ator principal aqui é o próprio Deus. O próprio Deus, porque foi fiel para cumprir algo que Ele falou há 24 anos atrás. Achamos muitas das vezes que Abraão só foi um exemplo, algo a ser feito ali, mas o ator principal é o Senhor que foi fiel para cumprir na vida de Abraão. Trago para você o seguinte: se ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Há esperança para você, mas uma coisa, respeite o processo. 24 anos se passaram, 24 anos entre a promessa e o cumprimento da promessa. Tantas coisas se passaram na vida de Abraão, mas ele não esmoreceu. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, não esmoreça, não retroceda, porque você entende quem foi que prometeu. Amém? Vamos para a segunda história desta manhã. Passe um pouquinho da sua folha. Gênesis capítulo 37. Uma história bem conhecida nossa também. Nós estamos falando de José. Como alguns dizem, José do Egito. José 37, versículo 1 vai dizer assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. José trazia má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho de sua velhice. E fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, vendo seu pai amava todos mais do que seus irmãos, aborreceram e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos atando o molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levanta e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deverás ter domínio sobre nós. Por isso tanto mais aborreciam por seus sonhos e suas palavras. A Bíblia nos fala que José era o filho amado de Jacó, porque era o filho da sua velhice. Jacó era o penúltimo filho dele, depois a gente vai saber que vem Benjamim. E Jacó amava a José, porque José era filho da mulher amada, Raquel. A Bíblia nos fala que os seus irmãos começam a perceber isso, esse desejo de proteção de Jacó sobre a vida de José. E José tinha um dom de sonhar. E José, nesse meio tempo, ele teve esse sonho, que nós acabamos de ler, e os seus irmãos não poderiam falar com ele pacificamente. E a Bíblia nos fala que é chegado um momento que eles estão reunidos na mesa, José fala: Olha, eu tive um sonho. Esse é outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas iriam se prostrar diante de mim. E a Bíblia nos fala que o seu pai questiona José, mas guarda isso no seu coração. Os seus irmãos não conseguiam mais falar com ele pacificamente, de tanta raiva, de tanto ódio que eles tinham de José. E a Bíblia nos fala que eles estão trabalhando no campo,
José vem para ver com o que eles estavam fazendo. Seus irmãos planejam, jogam José numa cisterna. Não satisfeitos, pegam José, vendem para uma tribo de medianitas. Essa tribo de medianitas leva José para a casa de Potifar. Ali ele é vendido e ele fica na casa de Potifar, é abençoado. Vira ali uma espécie de governador, de administrador na casa de Potifar. Mas a mulher de Potifar quer ter relações com José. José foge, mas deixa a roupa dele ali. E ela começa a gritar e avisa ao seu marido que José tentou a possuí-la. E aí José é preso. Ali José interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro do rei. Ele interpreta os sonhos e aquilo que José interpreta acontece. Né? O padeiro morre, o copeiro vai, mas o copeiro esquece de falar de José para Faraó. E nesse momento, passa de um tempo, Faraó tem um sonho. E ali existe uma dificuldade no Egito. O copeiro lembra que José interpretou o sonho. José vai à presença do rei, de Faraó, e interpreta os sonhos. E quando José interpreta os sonhos, passam-se 7 anos de fartura, como foi o sonho, e 2 anos de fome na terra. E os irmãos de José descem para a terra. E aqui começa a se cumprir os sonhos de José. Entre os sonhos revelados de José e o cumprimento dos sonhos deste sonho, levou cerca de 22 anos. 22 anos. O que eu quero dizer com isso? José tem um sonho e a vida segue. As dificuldades da vida de José vão acontecendo. Os problemas na vida de José vão acontecendo. Mas ele entende quem colocou este sonho para ele. Ele entende quem deu esse sonho a ele. O próprio Deus. A semelhança da vida de José, em termos de sonho, é parecido com a semelhança de Abraão. Muitas das vezes, igreja, nós temos sonhos. Sonhos são gerados dentro do nosso coração. Mas quem gerou este sonho no seu coração? Foi você mesmo? Ou foi o Senhor? José, em todas as dificuldades e problemas que teve, não esmoreceu, porque entendia que foi o Senhor que deu este sonho a ele. Então José entende que em um momento aquilo iria ser revelado, aquilo iria se cumprir. Mas a semelhança de Abraão, muitas das vezes, muitos sonhos nossos são gerados do nosso próprio coração. E pessoas se frustram com isso. Porque os sonhos são gerados dentro do seu próprio coração e não veio de Deus. Mas se o sonho é gerado no coração de Deus, entenda o processo. A Bíblia nos fala que levou cerca de 22 anos para que o seu pai pudesse voltar à sua presença, para que seus irmãos pudessem entrar diante da sua presença. Mas olha, José passou por tantas dificuldades na casa de Potifar, dentro do cárcere, escravo. Mas em momento algum retrocedeu, em momento algum desanimou, porque sabia que o sonho foi gerado pelo próprio Deus. Igreja, então, em nome de Jesus, a necessidade de você e eu entendermos quem tem gerado esses sonhos nos nossos corações. De forma para que você não venha se frustrar, de forma para que você não venha desanimar. É necessário que você entenda, esse sonho que você tem, que você muitas das vezes diz que é de Deus realmente? Você consegue identificar isso? Olha, Leandro, esse sonho é de Deus. Se esse sonho é de Deus, há esperança para você. Deus está no controle. Há esperança para você, assim como houve esperança para José, assim como houve esperança para Abraão. Deus está no controle dos seus sonhos, igreja. Em nome de Jesus. Olha, e pegamos a história de José, uma história linda, mas achamos também que ele é o autor principal da história. Não é José o autor principal da história, o ator principal da história. O ator principal da história é o próprio Deus, que é fiel para cumprir uma promessa que foi feita há 22 anos atrás. Há 22 anos atrás. E Ele cumpre. O que Ele promete, Ele cumpre.
De repente você tem sonhos. De repente você está vivendo sonhos, tem promessas. Já se passaram 2 anos, 3 anos e você está angustiado. Calma. Há esperança. Deus está no controle. Mas respeite o processo. Respeite o processo. Respeite o processo entre a promessa e o cumprimento. Para que você não venha se frustrar. Para que você não venha desanimar. Em nome de Jesus. Terceira história. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Capítulo 73. Livro de Salmos, capítulo 73. Salmos, capítulo 73, todos acharam? Vamos ler? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos a ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como a gente, não são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam imaginações no seu coração. São corrompidos e tratam de maliciosamente, opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas do copo cheios lhe espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança e se lhe aumentam a riqueza. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Esse é um salmo de Asaf. E Asaf vai dizer o seguinte, olha, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Asaf vai dizer o seguinte, olha, eu quase me desviei. Um tantinho assim, ó, para eu não me desviar. Porque eu olhava o mundo lá fora, eu olhava os ímpios e eu tinha inveja deles. Eu tinha inveja deles. Asaf está dizendo. Eu aqui trabalhando nas coisas do Senhor e o meu vizinho, que não é crente, se dando bem em tudo. O meu vizinho prosperando. E eu que estou na igreja todo domingo, passando por dificuldades e por lutas. Foi por um tantinho assim, ó, que eu não me desviei. Foi um pouquinho assim. Não sou eu que estou dizendo, é Asaf. Eles não têm dificuldades, eles não passam por problemas, eles não passam por lutas. Pelo contrário, eles chegam para mim e dizem, há conhecimento no seu Deus? É esse o Deus que você serve? Para passar isso que você tem vivido? Esse é o Asaf. Não diferente da gente, igreja. Quantos de nós, muitas das vezes, estamos dentro da casa do Senhor? Não precisa me responder, mas dizendo, vale a pena? Vale a pena estar aqui? Pô, eu tenho domingo após domingo aqui no teclado. Domingo após domingo aqui cantando. Domingo após domingo ali na igreja levando... Mas estou com tanta luta, tantas dificuldades, tantos problemas. Olha o meu vizinho domingo com som alto. Está feliz da vida. Olha lá no meu trabalho, o cara lá, ó, fala mal do evangelho. Está fazendo uma opção de coisa errada. E tudo dá certo para ele. Mas quanto a mim, que estou domingo após domingo na igreja, está tudo dando errado. Muitas das vezes não acontece isso. Mas isso é a grande dificuldade hoje que nós temos dentro da igreja. Em achar que por muito que fazemos dentro da igreja, devemos ser abençoados. Muitos de nós entramos neste lugar achando porque eu tenho que vir domingo toda a igreja, porque eu estou domingo de manhã, domingo à noite, porque eu estou cantando, pregando, ou no banco, eu preciso ser abençoado. Não, igreja.
O Senhor é muito maior do que isso. O Senhor é muito maior do que isso. A graça do Senhor nos alcançou. Não é pelo que você faz. Nada que você possa fazer irá mudar a opinião do Senhor sobre a sua vida. Você pode vir domingo, escute com muita maturidade. Você pode vir domingo ou não vir domingo, mas o Senhor continuar te abençoando ou não abençoará. A graça do Senhor é um favor imerecido. Nem eu nem você merecíamos. Não tem nada a ver com os ímpios. Não tem nada a ver com o seu trabalho, mas sim com a graça do Pai, com a sua adoração a Ele. Estamos enganados se você está com esse pensamento dentro da igreja, que você deve ser abençoado, porque vem à igreja, está totalmente errado. Mas Asaf está indo por esses caminhos. Porém, Asaf vai dizer o seguinte: olha, quando eu comecei a entender isso, foi dolorido para mim. Asaf vai dizer o seguinte: olha, quando eu comecei a compreender essa situação, como me doeu, eu pude perceber que não é por aquilo que eu faço, não é pelos ritos do culto que eu faço, que eu vou ser abençoado ou não. Eu já sou abençoado. Eu já sou abençoado porque aquele Deus Todo-Poderoso já me libertou, já me livrou, já me salvou. Independe daquilo que eu faço porque eu adoro, eu faço porque eu bendigo, eu faço porque é um prazer estar diante da casa do Senhor, mas não por aquilo que Ele pode fazer na minha vida, porque Ele já fez. E Asaf vai dizer: olha, foi dolorido, até que eu entrei no templo, até que eu entrei diante da presença do Senhor, e eu pude entender o fim deles. Asaf vai dizer: olha, eu estava com um pensamento totalmente errado, eu estava desviado, eu estava enfraquecido na fé, eu estava distante do Senhor, eu estava frio na casa do Senhor, porque eu estava vendo o externo, eu estava vendo os outros, estava desanimado, não vou mentir para você, não queria vir, mas eu estava vindo, mas não queria, não estava lendo mais a palavra do Senhor, era um rito para mim estar domingo na porta da igreja, somente isso. Até que Asaf entra diante da presença do Pai, e tudo muda. E tudo muda. É diante da presença do Eterno que as coisas mudam, igreja. É diante da presença do Eterno que as escamas dos nossos olhos caem. É diante da escama, diante da presença do Deus Todo-Poderoso que caem as nossas escamas. Quer ver um exemplo disso? Gênesis capítulo 22. Quando Abraão vai imolar Isaac, ele sobe, o Senhor pede para Abraão sacrificar o seu filho. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: olha, Abraão está com o cutelo para imolar Isaac. E quando Abraão vai descer o cutelo, o Senhor fala o seguinte: Abraão, para, que eu sei que você me ama. E a Bíblia vai dizer que Abraão olha para frente, para cima, e o carneiro está preso pelo chifre, entre os galhos. O que eu aprendo com isso? Abraão chega naquele lugar. O carneiro sempre esteve ali. Ele não apareceu, ele sempre esteve ali. Mas os olhos de Abraão estão fechados, estão cobertos. Quando as escamas dos olhos de Abraão caem, ele consegue enxergar a providência do Senhor. Ele consegue enxergar o carneiro ali pelo chifre, agarrado pelos chifres. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes eu e você estamos com escamas nos nossos olhos. Estamos desanimados, frios espiritualmente dentro da casa do Senhor. Estamos na casa do Senhor, mas não buscamos a presença do Senhor. Estamos aqui muitas das vezes com o coração gelado. Estamos aqui muitas das vezes ajoelhado com o joelho natural, mas com o coração em pé. Com o coração em pé. Mas quando Asaf entra diante da presença do Senhor, ele diz: eu consegui ver o fim deles. Quando você entra diante da presença do Senhor, as coisas mudam, porque você enxerga tudo de forma diferente, porque o Senhor é contigo. Então nesta manhã, se você estava frio espiritualmente, se você estava desanimado espiritualmente, entre na casa do Senhor, porque é esperança para você. Deus está no controle.
Deus está no controle, igreja. Se você tem desanimado, se você tem visto coisa que não era para ver, peça ao Senhor, entre diante da presença dEle, para que Ele te mostre algo espiritual. Deus está no controle e Ele não vai perder o controle nunca. Em nome de Jesus. Vamos para mais uma história. É a quarta. João capítulo 5. Evangelho de João. Capítulo 5. Do versículo 1 ao versículo 9. Diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia a multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são. E tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era o sábado. Igreja, que texto rico. Confesso que quando o Senhor me deu a mensagem, que eu fui para esse texto, fiquei um bom tempo, porque eu vejo tantas coisas nesse texto. Queria compartilhar algumas coisas desse texto com os irmãos. A primeira coisa que eu enxergo nesse texto é o tempo. A Bíblia fala que esse homem estava há 38 anos nesse estado. Um aleijado, que dependia dos outros. 38 anos nesse estado. É muito difícil. É muito tempo. Mas o interessante é pensar que logo depois, versículo 6, que interessante. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo. O homem estava há 38 anos nesse estado. Mas o interessante, Jesus sabia do estado desse homem. E aí minha mente, ela começa a pensar, começa a pulsar na verdade. Se Jesus sabia, por que Jesus não foi lá antes? Por que Jesus não curou esse homem antes? Para e pensa. Dificuldade, dependendo dos outros. A Bíblia, ela gosta de enfatizar. E Jesus, sabendo do estado deste homem, há 38 anos. Eu aprendo algumas coisas com essa passagem. Primeira coisa, que Jesus, ele não chega atrasado, mas ele também não chega adiantado. Ele não chega adiantado, ele não chega atrasado, mas adiantado ele também não chega. É no tempo dele. É no tempo dele. Não tem nada que eu e você possamos fazer para mudar o tempo de Deus. Não há nada que eu não consigo ajudar a Deus. Eu não consigo num jeitinho ajudar. Não, ele não precisa. É sempre no tempo dele. Há 38 anos, eu como homem carnal vou dizer, mas por que não foi antes? Porque é no tempo dele. Existe uma canção do Renascer Praise, né? Que diz, Jesus, plano melhor, nunca
chega atrasado. Sua hora é perfeita, a sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante porque é isso. E às vezes a gente tenta dar uma ajudinha a Deus. Não, vou tentar aqui. Não adianta, igreja. É no tempo do Pai. É no tempo dele. E Jesus foi ao encontro deste homem. E Jesus pergunta: queres ficação? O homem está há 38 anos. Queres ficação? Mas Jesus quer ouvir dele. Ele sabe a história, sabe da dificuldade, mas ele quer ouvir. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que às vezes está passando por situações complicadas, não quero falar simplesmente da cura, mas algo que veio de Deus. Respeite o processo. Eu já falei isso hoje. Mas respeite o processo. É o tempo entre o que é prometido e o que se cumpre. Mais uma vez, não quero ser repetitivo, mas vou dizer isso. Muitas das vezes nós temos nos frustrados, muitas das vezes nós temos passado por situações complicadas, muitas das vezes nesse processo tem pessoas que estão se desviando, tem pessoas que estão se frustrando, porque não estão respeitando o processo que é o tempo de Deus. Que é o tempo de Deus. Esse homem levou 38 anos. Abraão 24, José 22. Respeite o processo, respeite o tempo do Pai. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes vai dizer: tudo tem o seu tempo determinado. Nada vai sair, nenhum tio vai sair fora do controle dele. Então respeite esse momento que o Senhor tem te dado. Mas em momento algum desfaleça. Em momento algum retroceda. Entenda se Ele prometeu, entenda se é o teu sonho, entenda se Ele falou que vai te curar. Espere o processo, espere, há esperança para você. Deus está no controle. Deus está no controle, seja Ele da cura, seja Ele da promessa, seja Ele do sonho, seja Ele do que for, o Pai está no controle. Algo que eu aprendo com esse texto, diz o seguinte, primeira coisa, versículo 5, estava ali um homem que havia 38 anos e achava enfermo. Queridos, em nome de Jesus, primeira coisa, para o nosso aprendizado, eu preciso estar perto de Deus, eu preciso estar perto do Pai, eu preciso estar perto de Jesus. Olha, estava ali um homem, havia 38 anos, se achava enfermo, ele estava perto de Jesus. Versículo 6, e Jesus vendo eles deitado, sabendo que estava ali muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? Segunda coisa que eu percebo, em nome de Jesus, aquele homem, existe um diálogo, o que eu percebo, você precisa ouvir a Jesus. Olha o que vai dizer o versículo 7, o enfermo respondeu, se ele respondeu, ele ouviu. Então olha, para cumprir o processo, para cumprir o processo na nossa vida, primeiro, você precisa estar perto de Jesus. Aquele aleijado estava perto de Jesus. Segundo, eu preciso ouvir a Jesus. Aquele homem responde, se ele responde, ele ouve. E a terceira coisa, eu preciso executar, eu preciso agir naquilo que o Senhor fala. Olha, versículo 8, Jesus disse-lhe: levanta e toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Aquele dia era sábado. Então, igreja, em nome de Jesus, você que tem esperado no Senhor um milagre, você tem que esperar do Senhor este milagre, você entende que é do Senhor este milagre, a primeira coisa é, você precisa estar perto de Jesus. Segunda coisa, você precisa ouvir a Jesus.
E terceira coisa, você precisa executar aquilo que Jesus pede. Você pode estar perto, mas se você não ouvir, de nada irá adiantar. Você pode ouvir, mas se você não executar, de nada irá adiantar. E você não pode executar, e você não pode ouvir, se você não estiver perto. Então, em nome de Jesus, você que tem passado esses dias difíceis, que entende que o Senhor vai fazer algo, porque veio dEle, eu tenho que estar perto dEle, eu preciso ouvi-lo, e eu preciso executar aquilo que Ele pede na minha vida. Amém? Amém? Sendo assim, há esperança para você. Deus está no controle. Vamos para a última história. Lucas. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Opa. Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 30. Diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei. E ele então tomou os seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Amém? Simeão esperava o Consolador de Israel. Mas a gente foi olhar a história, não somente Simeão esperava, todo Israel esperava. Israel esperava, aquele que iria libertar Israel do domínio romano. O povo hebreu estava esperando um rei poderoso, forte, que viesse libertar o povo do domínio de Roma. Mas Simeão esperava algo diferente. Simeão esperava o libertador, o consolador, espiritualmente. Aquele que iria livrar Israel de todos os pecados, de todas as dificuldades espirituais que Israel estavam passando. E eu, lendo essa mensagem, eu percebo algumas coisas que interessante que eu queria trazer para vocês. A revelação, ela só pode vir pelo Espírito Santo. O que tem acontecido hoje, nos nossos dias de hoje, é que muita gente tem tido muitas revelações. Muitas revelações. Mas muitas dessas revelações não são do Espírito Santo. Muitas dessas revelações são geradas no próprio coração do homem. E quando isso acontece, iremos ter problemas. A revelação, ela só pode vir pelo Espírito Santo. A revelação de Deus só vem pelo Espírito Santo. É importante que você entenda isso, porque na nossa sociedade, nos dias de hoje, é muita gente se levantando dizendo: olha, eis isso, eis aquilo. Mas tudo isso que temos visto e ouvido está sendo gerado no próprio coração por algo pessoal. Porque quando a revelação vem do próprio Espírito Santo, não tem como se enganar. Aqueles homens esperavam um rei poderoso, um rei forte para libertar o povo do domínio romano. E esse homem nunca veio. Eles estão esperando até hoje. E Simeão esperava o Consolador, aquele que iria libertar Israel da servidão, do jugo, do pecado. E quando ele vê Jesus, ele fala: olha, pode me levar, Pai.
Pode me levar, porque agora eu já vi o Consolador, eu já vi o Salvador. A revelação só pode ser pelo Espírito Santo. E a direção só pode ser pelo próprio Espírito Santo. A Bíblia vai dizer, e fora revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo. E pelo Espírito foi ao templo quando os pais trouxeram o menino. Quem dá a direção, igreja, é o próprio Espírito. O que eu quero dizer para você nesta manhã? Há esperança para você, para a salvação. Você que ainda não aceitou o Pai, você que ainda não entendeu, não reconheceu Jesus como seu único Salvador. Esta revelação não pode vir por mim, esta revelação não pode vir por ninguém aqui. Esta revelação só pode vir pelo Espírito Santo. E foi Ele que te direcionou nesta manhã para você estar neste lugar. A revelação da salvação não pode vir por outro qualquer, a não ser pelo Espírito Santo, dizendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a você e a minha vida. Não existe outro caminho a não ser por Jesus Cristo, e só quem pode revelar isso é o Espírito Santo de Deus. Você que tem passado dias terríveis, você que muitas das vezes chega na sua casa, está na sua casa nesta manhã, o que eu vou fazer da minha vida? Não aguento mais. Não tem Jesus como seu Salvador. Em nome de Jesus eu quero te dizer que é o Espírito Santo que te revela que o Salvador é o Pai, Jesus Cristo, e não existe outra forma de ir até Ele. Somente pelo Pai, igreja, somente pelo Espírito Santo. E nesta manhã, para terminarmos, de repente você se encontra neste quadro, nesta manhã, desanimado, sem esperança, não sabendo o que fazer. Mas como foi na vida de Simeão e como é na nossa vida, a revelação do Espírito Santo, é Ele que te revela. E é Ele que te direciona. Foi Ele que te direcionou a estar neste lugar. Ele que te direcionou a vir a esta casa. Ele que te direcionou a ligar o YouTube. Ele que te direcionou a ligar esta televisão para ouvir esta mensagem. Então nesta manhã, querido, você que ainda não aceitou a Jesus como seu único Salvador, o momento é chegado, o momento é esse, a revelação é dada pelo Espírito Santo. É em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Feche teus olhos. Aleluia. Você, querido, em nome de Jesus, que tem entendido isso do Senhor, que foi o Espírito Santo que te traz a este lugar, que foi o Espírito Santo que te conduziu de uma forma ou de outra, através de alguém, através de uma canção, através de um amigo, e que te trouxe a este lugar, ou você dentro da sua casa, e que queira nesta manhã aceitar o Pai, onde você estiver. Eu te convido, se você quiser, levantar a sua mão, em nome de Jesus, e aceitar a Jesus. Em nome de Jesus. Há esperança para você, querido. Deus está no controle. Deus está no controle. A esperança para a promessa, a esperança para os sonhos, a esperança para a frieza espiritual, a esperança para a cura e a esperança para você nesta manhã em salvação, em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. A igreja está orando. De repente você já se rendeu aos pés do Senhor, mas de repente você se encontra com promessas, de repente você se encontra com sonhos, de repente você se encontra também frio espiritualmente, desanimado. Em nome de Jesus, entenda que o Senhor Ele está no controle de todas as coisas, igreja. Que Ele está no controle de todas as coisas e seus planos não podem ser frustrados. É o momento de entrarmos diante da presença do Pai e enxergar que Ele pode mudar quadro de situações das nossas vidas. Que somente Ele pode mudar a nossa vida. Somente Ele pode cumprir as promessas e os sonhos. Então, em nome de Jesus, busque a face do Pai. Busque a face do Eterno.
Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento, Pai. Primeiramente, Pai, te agradecer, Deus, porque entendemos que o Senhor tem um controle de todas as coisas, ó Deus. Deus, queremos te agradecer porque para nós é um motivo de grande privilégio entender que existe um Deus que está sempre a nos direcionar, sempre a nos guiar, Deus. Mas, Deus, eu venho te pedir por esses que têm promessas do Senhor, Pai, e que muitas das vezes, Pai, estão com dificuldades de entender o tempo. Deus, em nome de Jesus, esses que têm sonhos do Senhor, mas estão com dificuldades de entender o tempo. Pai, aqueles que também estão desanimados, Deus, por qualquer circunstância da vida. Deus, em nome de Jesus, a semelhança de Asaf, que eles possam enxergar, Deus, entrar diante da Tua presença e enxergar, Deus, que é na Tua presença que as coisas são modificadas, Senhor Deus. Assim como aquele homem que estava no tanque de Betesda também, Jesus, há 38 anos, Pai. Pessoas que estão necessitando de uma cura, de mudanças na vida, Senhor Deus. Que possamos enxergar, estar perto de Jesus, Pai, para ouvir a Sua voz, Pai, e para executar aquilo que o Senhor pede, Deus, em nome de Jesus. E aqueles, Pai, que estão distantes do Senhor, Pai, mortos espiritualmente, Pai, e que precisam, Pai, da Tua salvação, que o Espírito Santo, Pai, possa revelar, Deus, e essa pessoa possa ser liberta em Cristo Jesus, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, seja feita a Tua vontade, Pai, nesta manhã. Amém, Deus, e graças a Deus.